Bom dia, boa segunda-feira, boa semana para você, iniciando as devocionais dessa semana. Tem uma enquete no nosso Instagram, lá nos stories, para você dizer qual devocional você não pode perder. E hoje o tema é Dê Lugar ao Espírito Santo, uma devocional que você não pode perder. Fica aí com a gente. Bom dia a todos, iniciando mais uma semana e uma semana abençoada para todos, né? E melhor ainda, começando com a devocional, falando com o Senhor. Estamos aqui nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube. Você pode procurar Comunhão e Adoração. Temos hoje o nosso culto também, né? Sim. E agora, com uma pequena mudança, a gente está migrando para o YouTube, né? O Instagram, por menos de 1.000 seguidores, não está autorizando mais fazer live. A nossa página é uma página pequena, ainda peço aí a ajuda de vocês, que você que está entrando no nosso TikTok, YouTube, vai lá no Instagram, Comunhão Adoração 2023, segue a nossa página. Então hoje, o nosso culto vai ser no YouTube, @Comunhão Adoração 2023, né? Isso. Nosso canal no YouTube e também na página pessoal da Gisele no Instagram, tá? Durante um mês nós vamos estar fazendo isso para que o pessoal se adeque aí e ir para o YouTube. É isso aí. Mas por hora, vamos à devocional de hoje, que o Senhor fale com você. Dê lugar ao Espírito Santo. A frase é: toda palavra dita sem amor perde a razão. Opa! E o texto bíblico é Efésios 4, 26 e 27. Vamos ler a palavra do Senhor. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Opa! Bem, no turbilhão do dia a dia, a urgência, a pressão e a pressa que estão sobre nossos ombros podem acabar se acumulando cada vez mais, deixando tarefas pendentes e situações a resolver. Em meio a tudo isso, basta uma pequena faísca de tudo. Basta uma pequena faísca para tudo explodir e acabamos saindo do controle, sucumbindo à ansiedade e ao estresse, dando então lugar à ira. Talvez você tenha se identificado com isso, e episódios como esse sejam comuns em sua vida. Contudo, isso acende um sinal de alerta. A falta de consciência sobre os perigos da ira resulta em situações nas quais pessoas, em poucos segundos, saem de uma condição aparentemente pacífica para a prática de atos lamentáveis e descontrolados. Discussões triviais ou pequenos incidentes de trabalho ou familiares podem se transformar em guerras e levar a atos graves que não são facilmente solucionados. Não podemos voltar atrás com palavras já lançadas, diferentemente da internet, em que você pode apagar uma postagem ou um comentário após refletir melhor. No dia a dia, uma palavra proferida pode abalar profundamente a vida de alguém. Podemos optar por ceder à ira ou escolher rejeitar esse caminho. A única forma de vencer diariamente esse sentimento é não carregarmos pesos. Para isso, precisamos lançar o fardo do dia a dia sobre Jesus. É com ele que devemos desabafar e pedir direcionamento e capacidade para lidar melhor com as circunstâncias. Permita que ele transforme o seu coração para que a luz de Deus dissipe toda a sombra dos maus sentimentos, trazendo paz e harmonia ao seu coração. Bem, atual e bem propícia essa palavra para hoje. A gente vê noticiários aí, a gente vê situações de violência no trânsito, por questões bobas as pessoas perdem o controle. Acabamos de ver uma cena horrorosa de uma violência de um homem contra uma mulher num elevador. Você deve ter visto isso, a brutalidade daqueles movimentos, né? E é isso, é a realidade que a gente está enfrentando. Agora, para de olhar para o outro e vamos olhar para nós. Quantas vezes nós temos explodido sem necessidade, nós temos explodido por pouca coisa, nós temos explodido. E aí o texto nos fala aqui
que uma palavra lançada, dificilmente você consegue voltar atrás, não é? Já foi. Diferente de um comentário na rede social, que você vai lá, depois você edita, depois você vai lá, apaga, exclui, enfim. Mas a palavra lançada, ela vai. É como uma pena que você solta um vento, você não consegue pegá-la novamente. Então, que hoje nós possamos dar espaço e lugar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dará o domínio próprio, o Espírito Santo nos dará a longanimidade, a benignidade. O Espírito Santo vai nos dar condições de vivermos de forma digna, por sermos chamados filhos de Deus. Precisamos nos parecer com Deus, nos parecer com Jesus Cristo. Toda palavra dita sem amor perde a razão. Que hoje você faça esse compromisso de observar as palavras que saem da sua boca. Observe hoje com cuidado, com atenção e corrija aquilo que não estiver adequado para aquele determinado momento. Peça ao Senhor que te dê tranquilidade, que regule você antes de você proferir palavras. Você não precisa responder tudo o tempo todo. Você pode se acalmar, você pode não entrar numa discussão, você pode, como diz a palavra, né, dar a outra face. Você pode sim dar um passo atrás e deixar que o Espírito Santo guie você. Amém. Eu entendo que é um dos grandes desafios hoje do mundo atual são as relações humanas, né? O relacionamento pessoal, interpessoal, né, de pessoas, seja da família, seja do vínculo de trabalho corporativo, seja da faculdade, é muito difícil, é muito difícil. Então a gente precisa ter entendimento de se relacionar, muitas vezes guardar a nossa língua, né? E na Bíblia tem a questão do domínio próprio, né? Essa semana aprendemos numa mensagem do nosso pastor sobre isso, e várias vezes a palavra do Senhor fala sobre o domínio próprio. Eu vou ler o texto de Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. E não adianta, como a gente aprendeu, você ter só um, né? E o principal aí para equilibrar é o domínio próprio, né? Para que você possa ter todos os outros de forma equilibrada, senão você não consegue. Então, peça ao Senhor domínio, peça para você, muitas vezes, caminhar mais uma milha com aquela pessoa que, de repente, está te tirando do sério. Senta, conversa, não deixe que a sua atitude faça alguma coisa que você vá se arrepender depois, né? O domínio próprio é importante demais, né? Nas suas relações, nas nossas relações. E que com essa devocional de hoje, a gente aprenda isso. Quando a nossa carne, porque a nossa carne é pecaminosa, ela é tendencialmente a fazer as coisas erradas, a aflorar, você dê lugar ao Espírito Santo, para que ele possa agir ali na sua vida, que você tenha mansidão, você seja manso, você seja bondoso e você tenha o domínio próprio. Amém, amém. O versículo que você começou a ler é: quando ficarem irados, não pequem. Então, naquele momento onde a ira vem, onde a raiva vem, são sentimentos inerentes a nós, não peque. Peça como salmista: põe guarda na minha boca, Senhor, e seja dominado pelo Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa palavra, obrigada por esse dia, obrigada por essa semana que se inicia, obrigada por cada um que faz a sua devocional conosco. Pedimos que o Senhor nos oriente neste propósito, que possamos estar atentos ao que sai da nossa boca e que possamos cuidar disso, que nós possamos pensar, que nós possamos nos acalmar, realmente dar ouvidos ao Espírito Santo. Não precisamos retrucar sempre, não precisamos ter resposta para tudo, podemos parar e pensar. Ó Deus, nos ensine isso hoje, e pedindo isso, a gente sabe que o Senhor vai nos dar situações para que coloquemos em prática.
e que possamos crescer nessa área. Nos dê todo o fruto do Espírito, desenvolva em nós cada pedacinho desse fruto e hoje, bem especificamente, o domínio próprio, que possamos dominar o que sai da nossa boca, que saiam palavras de amor, porque a palavra do Senhor diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós possamos nos encher do Senhor, nos encher do amor do Senhor, que nossas palavras mostrem isso. Essa é a nossa oração de hoje, pedindo sua bênção sobre esse dia, pedindo a sua bênção sobre o culto de logo mais às 21 horas, que haja um fluir desse mesmo Espírito sobre nós, que possamos receber um direcionamento também da sua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, então, todo o dia de hoje e às 21 horas, para não esquecer, no YouTube, Comunhão Adoração 2023, nosso culto online. Tenha uma ótima segunda-feira e amanhã estaremos aqui novamente para mais uma devocional. Um abraço. Deus abençoe.